Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 29 de maio a 4 de junho. Falaremos um pouco daquelas pessoas que servem de exemplo para a nossa fé dentro da nossa Santa Igreja. Segunda-feira, 29 de maio, Maria, Mãe da Igreja. Falamos no quadro Momento com Maria de hoje. No alto da cruz, quando Jesus dá à mulher o discípulo amado por seu filho, a Virgem Maria recebe por herança a filiação de toda a humanidade, ora representada por João, tornando-se amorosa mãe da Igreja, gerada por Cristo com o envio do Espírito Paráclito. O título Mãe da Igreja foi utilizado pela primeira vez por Santo Ambrósio de Milão, nos anos 338 a 397. Se o título de Maria, Mãe da Igreja, tem raízes nos primeiros tempos do catolicismo, e já está presente no pensamento de Santo Agostinho e São Leão Magno, no Credo de Nicéia de 325, e já os padres do Concílio de Éfeso, em 430, haviam definido Maria como verdadeira Mãe de Deus. Esse título, Mãe de Deus, retorna no magistério de Bento XIV e Leão XIII, grandes papas que tivemos. Na primeira segunda-feira após Pentecostes, a Igreja celebra a memória da Virgem Maria, Mãe da Igreja, um título que tem raízes profundas e que foi inserido no calendário litúrgico romano em maio de 2018, por desejo do Papa Francisco. No decreto Ecclesia Mater, da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, fica estabelecido que a festa seja celebrada na segunda-feira após Pentecostes. No dia 30 de maio, foi terça-feira, dia de uma grande santa, que nos traz também um grande exemplo, Santa Joana d'Arc. Joana d'Arc, filha de camponeses, nasceu num vilarejo na França no ano de 1412. Não foi ensinada a ler nem a escrever, mas desde pequena foi alimentada com amor ao catolicismo e aos seus ensinamentos pela sua mãe, considerada uma mulher muito piedosa. Tinha 13 anos quando começou a ter experiências místicas e, ao rezar na igreja do seu povoado, começou a ouvir misteriosas vozes. Ouvia as vozes do arcanjo São Miguel, de Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarina de Antioquia. Essas vozes a convidavam a libertar a França, que na época estava em grande parte dominada pelos ingleses. Após as lutas, a cidade foi recuperada e Joana cumpriu o que lhe foi confiado, seguindo uma carreira cheia de triunfos militares. Anos mais tarde, ela foi aprisionada pelos ingleses. Esses a fecharam numa jaula de ferro, na cidade de Rouen. Julgada por uma centena de prelados e teólogos que a consideraram mentirosa, exploradora do povo, blasfemadora de Deus, idólatra, invocadora de diabos e herege, eles decidiram queimá-la viva. Presa em um poste, ela apertava uma cruz sobre o coração, invocando o nome de Jesus Cristo e as suas vozes. O poste caiu nas chamas, mas mesmo assim a ouviram gritar 6 vezes, Jesus. Os ingleses lançaram as cinzas dela no rio Sena. Santa Joana d'Arc teve grandes vitórias para a França na época da Guerra dos 100 Anos, e ela foi uma grande guerreira, sim, e uma grande defensora da liberdade do povo dela. Na quarta-feira, 31 de maio, visitação de Nossa Senhora, visitação a Santa Isabel. Nossa Senhora foi visitada pelo arcanjo Gabriel com uma mensagem de amor, a proposta de fazer dela mãe do nosso Salvador. E ela aceitou. Aceitar Jesus é estar aberto a aceitar, receber e doar-se aos outros. O anjo também comunicou a ela que sua parenta Isabel já estava grávida. Aí encontramos o testemunho da Santíssima Virgem no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, quando depois de andar cerca de 100 quilômetros, ela se encontrou com Isabel. O encontro de Maria e Isabel é a união de 2 anúncios, daquele que viria para preparar os caminhos do Senhor e do próprio Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Era o próprio Jesus, ainda no ventre de sua mãe, que encontrava o seu precursor, o profeta João Batista, que também estava no seio de sua mãe.
E começando o mês de junho, dia 1º, na quinta-feira, dia de São Justino. Justino nasceu na Palestina, na cidade de Siquém, em uma família que não conheceu Jesus. Justino nasceu nas trevas do paganismo. No ano de 130, foi batizado na cidade de Éfaso, substituindo a filosofia de Platão pela verdade de Cristo. Ele foi um defensor e propagador da fé entre os povos pagãos. Depois dos padres apostólicos, que teriam conhecido os apóstolos ou que teriam tido contato com testemunhas diretas de seus ensinamentos, São Justino é o primeiro padre da Igreja, cujas obras têm grande valor e apresentam a doutrina e sua pureza, e conservam fontes puras da tradição apostólica. Por inveja e por não aceitar a verdade, São Justino foi denunciado e julgado injustamente. Sua flagelação e decapitação ocorreu no ano de 167, já um dos mártires da Igreja, São Justino. Na sexta-feira, dia 2 de junho, dia de São Marcelino e São Pedro, mártires. Também foi dia do Sagrado Coração de Jesus, primeira sexta-feira do mês. A vida e o martírio dos santos dessa data ocorreu no contexto da grande perseguição contra a Igreja de Cristo no século IV, por parte do imperador Diocleciano, um grande perseguidor, um grande e cruel perseguidor. Eles foram mártires por causa do amor a Jesus. São Marcelino era um padre muito estimado pelo clero de Roma, e São Pedro era um padre exorcista. Conhecidos pela comunidade, rapidamente foram denunciados por serem cristãos e estarem atuando para a conversão de muitos. Diante das tantas obras realizadas, e após conseguirem a conversão do próprio carcereiro e também da sua família, as autoridades não mais esperaram e os condenaram à decapitação. No entanto, para evitar qualquer movimentação da população, tudo foi feito de forma isolada. Não queriam que soubessem onde os seus corpos seriam deixados. Quando tudo isso aconteceu, o futuro Papa Damaso I era um adolescente e testemunhou esses fatos, os quais ele narra um tempo depois. Marcelo e Pedro foram torturados, levados para um bosque conhecido como Selva Negra, onde foram obrigados a uma última e cruel humilhação, escavar suas próprias covas e, por fim, decapitados. Eles foram decapitados no ano de 304, no início da Igreja. No sábado, dia 3 de junho, dia de São Carlos Lauanga e companheiros. Atraídos pelos missionários da África, chamados de Padres Brancos, fundados pelos cardeal Laviguière, Carlos Lauanga, que pertencia ao clã Negado, foi alcançado pela força do Evangelho no ano de 1885. Ele se tornou o chefe dos jovens pajens que serviam à corte do rei Mwanga, em Uganda, na África, que há pouco haviam se convertido, sendo ele um exemplo e um incentivador desses fiéis seguidores da fé católica, e recebendo em 1934, pelo Papa Pio IX, o título de padroeiro da juventude africana. Devido às diferenças culturais e aos sofrimentos decorrentes da colonização, a evangelização na África foi um processo doloroso. Os missionários tinham que ser homens verdadeiramente de Deus, de caridade, para que não fossem confundidos com os colonizadores. Pouco tempo depois da entrada dos padres, por causa da conversão de Carlos e seus companheiros, o rei se revoltou e decretou pena de morte para os que rezassem. Diante de toda essa situação, Carlos, depois de muito se preparar junto com seus companheiros, batizando os que ainda não haviam sido batizados, apresentou-se diante do rei com o firme propósito de não negar a fé, seguido de outros 15. Para aumentar o sofrimento dos condenados, foram transferidos para uma prisão em Namugongo, sofrendo ultrajes e violência durante todo o caminho pelos soldados do rei. Em 3 de junho de 1886, na expectativa de evitar mais conversões, o rei decretou as mortes de Carlos, que foi queimado vivo diante de todos e dos seus 15 companheiros. No domingo, então hoje, 4 de junho, dia de São Francisco Caracciolo, o santo da Eucaristia. Sacerdote que, movido por admirável caridade para com Deus e o próximo, fundou a Congregação dos Clérigos Menores Regulares. Não é por acaso que Francisco Caracciolo é chamado de o santo da Eucaristia.
Ele nasceu em 13 de outubro de 1563, em Vila Santa Maria, da nobre e rica família Caracciolo. Durante a peregrinação à Santa Casa de Loreto, acabou falecendo em 4 de junho de 1608, depois de invocar os santos Miguel, José e Francisco de Assis. Foi canonizado por Pio VII em 1807. Suas palavras ainda ressoam atualmente, assim como seu pensamento. Sangue precioso do meu Jesus, vós sois meu convosco, e por meio de vós espero salvar-me. Meus sacerdotes, esforcem-se para celebrar a missa todos os dias e inebriar-se com este santo sangue. E também no domingo, hoje, 4 de junho, é dia da Santíssima Trindade. Esse texto que eu trouxe hoje é do site católico Canção Nova. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. A gente traz resumido, quem quiser conhecer melhor a vida dos santos, é só pesquisar aí. A internet está bem recheada com a vida desses exemplos de vida. Vamos ouvir, para encerrar o quadro de hoje, a música do Salmo da nossa liturgia da Santíssima Trindade. A vós louvor, honra e glória eternamente.